Amados irmãos, irmãs, bom dia. Quero apenas deixar uma rápida palavra para a meditação de todos nós. Nesses últimos dias, o Senhor tem inquietado o nosso coração a refletir sobre a apostasia que caracteriza os nossos dias. A apostasia que a igreja tem vivido nesse tempo. Ela é uma realidade profética, isto é um acontecimento profético. Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Tessalônica, e chama a atenção de todos vocês para abrirem suas Bíblias, aqui em 2 Tessalonicenses, um texto que nós já lemos diversas vezes nesses últimos dias, e vendo que é uma profecia, porque em muitas partes dessa carta, tanto da primeira como da segunda, nós vemos uma tônica profética. Dentre tantas particularidades desta epístola, uma delas é a tônica profética. Então Paulo diz assim no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa palavra reunião aqui é um acontecimento singular no Novo Testamento, ocorre apenas duas vezes, aqui e lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 25, 23 me parece, onde o escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, essa mesma palavra, congregar. O termo no original aqui é epsunagogue, fala de uma reunião elevada, uma reunião no alto. Então nós sabemos que aqui é uma clara referência à volta do nosso amado Senhor Jesus. Aí ele diz: nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nós, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Então é importante nós observarmos com cuidado o que Paulo coloca nesses textos preliminares. Ele coloca dois pontos importantes aqui. Primeiro, ele coloca o assunto principal, a volta do Senhor. E aqui ele coloca dois pontos importantes: que não vos demovais, não percam com facilidade o vosso modo de pensar, a vossa consciência, a certeza, a segurança, a expectativa, o que vocês têm recebido. Esta frase, vosso modo de pensar aqui, ela não é uma coisa tão simples, como se fosse um mero pensamento. É uma questão de consciência. É aquilo que está na mente. Pensamento está ligado à mente. Mente, aqui, dentro desse contexto, é uma mentalidade espiritual, uma mentalidade cristã. Essa mente tem a ver com conduta. Então ele diz: não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Segundo, não vos perturbeis. O outro ponto, não vos perturbeis. Não estejais inseguros, inquietos, agitados, angustiados. Que seja por palavra, por epístola, nem por espírito, por nada. Não vos perturbeis, que o dia do Senhor chegara. Aí ele vai colocar dois pontos que vão caracterizar a volta do Senhor. Meus irmãos, porque tenho lido constantemente este texto com vocês, porque acredito que nós não temos, desculpe-me, não temos uma passagem tão clara como essa na Bíblia. Como eu disse, esta epístola, estas epístolas que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, elas têm muitas particularidades. Eu vou tentar
fazer você entender a natureza dessas duas cartas, para você entender a linguagem, o peso das palavras. Eu creio que as mães que estão aqui nunca passaram por uma experiência dessa, mas aqui a situação é de uma mãe que acaba de gerar um filho e o seu filho lhe é tirado abruptamente. Eu creio que nenhuma mãe aqui consegue entender isso, mas ela consegue sentir se ela tivesse que passar por isso. Perder o seu filho, ainda quando ele nem foi desmamado, foi tirado de você, e não foi roubado às escondidas, foi às claras. Foi isso que aconteceu, irmãos. Quando Paulo passou pela Tessalônica, ele sofreu muito, muito mesmo. Na sua segunda viagem missionária, ele visitou esta igreja. E o evangelho entrou de maneira muito poderosa na cidade de Tessalônica. Mas houve uma terrível perseguição. Paulo sofreu muito aqui. Paulo teve que sair à noite. Ele foi apedrejado, quase que morreu. Então ele teve que deixar aqueles irmãos e nunca mais Paulo pôde se encontrar com eles. E agora Paulo recebe uma notícia que aquela igreja, em meio a todas as oposições, em meio a todas as dificuldades, aquela igreja estava de pé. Imagine a alegria de uma mãe que teve o seu filho arrancado abruptamente dos seus seios e é levado dela, ela não tem notícias, e depois de algum tempo chega a notícia: o seu filho vive, ele cresceu, ele não se esquece de você, ele te manda saudações, ele está firme. Imagina a alegria de uma mãe assim. Essa foi a alegria de Paulo. Então, se você ler essa carta com muito cuidado, você vai ver algumas linguagens que Paulo se compara até como uma ama, aquela que cumpria o papel da mãe, ou auxiliava a mãe, ou fazia até o papel da mãe na vida de uma criança. Existem muitas linguagens de ternura nessa carta, mas também, irmãos, que são particularidades. Existe uma mensagem de alerta, de urgência. Algumas verdades que Paulo colocou nessas cartas, como por exemplo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, da primeira epístola aos Tessalonicenses, quando ele vai falar da volta do Senhor Jesus, ele disse que esse dia não seja para vocês uma surpresa, porque vocês não estão em trevas, vocês não são ignorantes, há uma luz que brilha sobre vocês, é o Espírito de habitação em nós, que produz essa luz, que nos guia, porque os que são guiados pelo Espírito, esses de fato são os filhos de Deus. Então Paulo vai mostrar isso: vocês não estão em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Há uma tônica muito forte quanto à volta do Senhor, porque Paulo não queria jamais que esses irmãos se perdessem, porque essa igreja já lhe foi tirada de uma vez. Agora Paulo não queria que eles se perdessem quanto àquele dia tão importante. O zelo de Paulo pela igreja de Tessalônica era algo muito grande. Então ele escreve e diz para eles que vocês não sejam enganados, que vocês não percam o foco, que a mente de vocês não mude, que vocês não fiquem perturbados, porque ainda não chegou o dia do Senhor. Duas coisas vão acontecer. Aí ele diz, versículo 3: ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E segundo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo colocou 2 pontos, irmãos. É por causa dessa clareza é que eu chamo a atenção de vocês mais uma vez, porque a primeira parte dessa profecia está se cumprindo. Nós estamos vivendo a mais triste apostasia desde a reforma cristã. Me atrevo a dizer que nós estamos vivendo uma apostasia tão terrível, tão intensa,
que a igreja cristã hoje se compara à degradação do catolicismo na Idade das Trevas, no período medieval e outros períodos mais. A sociedade hoje, dos nossos dias, é tão perversa como a sociedade de Sodoma e Gomorra. Coisas que essa sociedade condenava 10 anos atrás, hoje é cultura, hoje tem lei que resguarda. Nossa sociedade está perdendo o bom senso, a moral, a dignidade. O que era indigno e reprovado, hoje é aceito normalmente. Nós não estamos percebendo que estamos sendo cuspidos por essa geração. E o que é triste em tudo isso é ver a apatia espiritual, a frieza. Há um texto que está em Números capítulo 16, versículo 33, quando descreve aquele momento que a terra abriu e tragou Coré e 200 pessoas que estavam com ele. Aí diz assim: e desceram vivos ao abismo. Essa frase, desceram vivos ao abismo, esta é uma descrição triste do quadro que nós vemos hoje, as pessoas vivas, conscientes, morrerem espiritualmente, com os olhos abertos, cometerem os mais sórdidos pecados. Vê uma liderança, eu vou usar essa palavra aqui, segundo a linguagem do mundo, porque a única liderança da igreja é do Espírito Santo, e o único cabeça é Cristo Jesus. Não há nenhuma liderança na igreja que seja maior do que essa. Qualquer liderança que quer usurpar o lugar de Cristo e do Espírito Santo é com o espírito do anticristo. Então digo para vocês, hoje nós vemos o quê? Uma liderança apática, preocupada em ganhar dinheiro, fazer da igreja um negócio, de Jesus um produto, prometendo sucesso e felicidade, prosperidade. Não ensinam o caminho da cruz. A palavra de Deus não tem lugar de importância, de preeminência. Dias atrás, um irmão me pediu desculpa, falou: Luiz, eu vou te enviar algo, mas eu sei que você não gosta de ver essas coisas, mas me perdoe, mas eu precisava te mostrar, porque eu estou angustiado. Ele mora em Cianorte. É porque ia ter um desses palhaços de púlpito pregando. Aí, era 4 horas da tarde, ele filmou a fila de pessoas que estavam se formando às 4 horas da tarde, a reunião era às 8 da noite, para ouvir piadas, para ouvir gracejos sobre casamento. Casamento é coisa séria, púlpito, irmãos, essa oportunidade é coisa séria, essa palavra é séria, e ainda chama Jesus de o maior humorista que já surgiu na história. Se tinha algo no Senhor, irmãos, sagrado, era a sua seriedade. Esse Jesus das telas de cinema não retrata o nosso Senhor. Ele era sério, seu olhar era profundo e terno. Ele reprovava o pecado na cara, ele não fazia concessão com o pecado, mas tinha amor e misericórdia dos pecadores. Não é esses palhaços que vão traduzir a face do nosso Senhor. A sua face é uma face transformadora de caráter. Não é, irmãos, que não devamos ser felizes. Nossa felicidade é uma pessoa, nossa alegria não é estado de espírito, nossa alegria é estar em Cristo e Cristo está em nós. A nossa adoração não depende do nosso humor, depende da nossa consciência. Então nós temos que entender, irmãos, que hoje vivemos este evangelho diluído, que está sendo pregado por profissionais da mentira, que tem enganado multidões de pessoas, e as pessoas estão vazias, estão perecendo de maneira consciente, isto é, vivas, estão descendo para o abismo. Hoje nós não temos visto uma igreja que ama a palavra, que ama a oração. As pessoas estão vivendo uma vida cristã medíocre. Se você examina a palavra, em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A palavra amor ali é ágape. A língua grega usa 4 termos para falar de amor: eros, o amor erótico, o amor carnal, o amor que tem a ver com desejos carnais. Existe uma outra palavra que é storge, que tem a ver com amor relacional
entre família, entre pais e filhos. Tem uma outra palavra que é phileo, que é o amor comunhão, é o amor entre os irmãos, é o amor que é desenvolvido nos relacionamentos de comunhão no corpo de Cristo. Há uma outra palavra que é paramútia, que fala de um desejo forte e ardente. Mas há uma palavra singular, é ágape. Esta palavra é o amor do ponto de vista mais elevado. E a Bíblia diz que Deus é este amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Uma definição de Deus é esta, Ele é ágape. E aqui diz que por se multiplicar a iniquidade, o ágape vai esfriar. O que quer dizer? Que à medida que a iniquidade, o que é iniquidade na Bíblia? É quebra da lei, é a quebra de princípio. E aqui diz a mesma coisa. Aqui diz a mesma coisa, que vai vir esse filho da iniquidade, essa quebra de princípio que tem acontecido, irmãos. Por que as pessoas estão frias? Porque princípios estão sendo quebrados, as pessoas não estão se submetendo ao governo de Deus, e aí o amor vai esfriando. Este amor frio não é o nosso amor uns com os outros, não é o amor que está esfriando no casamento, não é o amor que está esfriando entre os irmãos. Em primeiro lugar, é o amor que está esfriando com Deus, porque este amor ágape, ele é estritamente relacional. Então o que está esfriando? É o amor das pessoas. Eu ouço muito alguém dizer, como diz a Bíblia, quando elas olham para o mundo e vê toda essa frieza, toda a indiferença, diz, como diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Eles olham para o mundo. Isso é heresia, irmãos. Não venha deturpar a palavra, não mude o sentido da palavra. Este texto se refere a nós. O que está esfriando é o nosso amor, é o nosso amor com Deus que está esfriando. A igreja de Éfeso tinha obras, perseverança. Só desconheça a tua obra, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar os maus. Declaraste os falsos apóstolos mentirosos e os colocastes à prova. Tenho, porém, contra ti que abandonastes, deixastes o teu primeiro. A palavra primeiro ali não é que teu primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, quinto amor, milésimo amor, nada disso. A palavra primeiro ali é um termo grego, próten, o melhor da sua vida, o melhor do teu amor. Você tem dado o melhor do teu amor para quem? É esse melhor do nosso amor que está esfriando. Deixasse o melhor do teu amor. Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso? É que ela perdeu o desejo pelo Senhor. E você sabe o que significa Éfeso? Desejo. É o nosso desejo com o Senhor que está esfriando. Quando o nosso desejo com o Senhor está esfriando, é natural que ele esfrie no casamento, é natural que ele esfrie com as pessoas, é natural que ele se esfrie em todas as áreas. Porque a Bíblia diz em Romanos 5,5, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Isto é, se o Espírito é aquele que nos doa, outorga este amor ágape, porque nós não nascemos com este amor, nós éramos filhos da ira, não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos da ira. Nós somos transformados pelo processo da conversão, regeneração, em filhos de Deus. Foi a cruz que nos transformou em filhos de Deus, foi a redenção que nos deu a filiação, e o Espírito Santo agora vem habitar com este amor dentro de nós, o que significa, consequentemente, que quando você vai perdendo a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo envolve vida, envolve habitação, envolve essa filiação. Isso é muito importante. Vida no Espírito, habitação do Espírito e a filiação, porque o Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa filiação é certeza, é segurança, é pertencimento, é realidade celestial na nossa vida, é uma conexão com o eterno. Tudo isso tem a ver com o Espírito habitando dentro de nós. Então, meus irmãos, quando você vai perdendo tudo isso, então o que você perde? Não é perder o amor, é porque você já perdeu a comunhão com o Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que fortalece esse amor, que vivifica esse amor, que substantifica esse amor dentro de nós.
Então você vai vendo, o amor vai esfriando, a apostasia chegando. Aí você percebe que a oração é fraca, o desejo pela oração diminui, enquanto o amor pelas coisas do mundo aumenta. Quando a vida com Deus é fraca, a vida com o mundo é muito forte. Quando a vida no Espírito é fraca, a vida na carne é muito forte. Então tem uma vida forte na carne, com desejos carnais, enquanto a vida no Espírito é muito fraca. À medida que seu amor, seu coração está dentro, arraigado pelo mundo, iniquidade, carne iniquidade, mundo iniquidade, o seu amor por Deus vai esfriando. Consegue entender? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isto é apostasia, irmãos. Um outro ponto está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, quando Paulo fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Uma pessoa cujo coração está frio é muito fácil de ser enganada. Por que muita gente, irmãos, vê esses profissionais da mentira, sem unção, sem sabedoria, sem poder do alto, sem conhecimento da Bíblia, conseguem enganar milhões de pessoas, saquear o bolso deles, roubar o dinheiro dos filhos deles, da saúde deles, conseguem enganar, fazer as pessoas colocar dinheiro aos seus pés. Há poucos dias, um desses profissionais da mentira estava com a camisa ensanguentada, já saiu um boato, eu espero que isso não seja verdade, já estavam vendendo pedaços da camisa dele. Eu creio que isso é mentira, não pode ser verdade. Até que ponto o povo se permite ser seduzido, como disse Paulo para os Gálatas: quem foi que vos fascinou? Sabe essa palavra fascinou? A ideia aqui é de um profundo engano, é de estar enfeitiçado. Eu só posso acreditar que não é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito do Anticristo que tem enganado essas pessoas para que elas possam ser facilmente enganados, atraídos por esse evangelho de mentira. Então você vê aqui, eu não vou comentar mais, o outro texto, 2 Timóteo 3, 1 a 5, quando Paulo fala que nos últimos dias serão tempos difíceis. Aí ele vai dar uma série de características dessa sociedade. Se você ler ali, 2 Timóteo 3, 1 a 5, você vai ver Paulo colocar várias características da sociedade pervertida. Agora, um ponto interessante, irmãos, que Paulo diz assim, quando ele está concluindo essa sessão, ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que significa que não somente Paulo está falando da geração como um todo, mas que dentro dessa geração caída, quando ele fala que os homens serão arrogantes, blasfemadores, caluniadores, desobedientes aos pais, então ele vai colocar várias características ali da sociedade caída. O que dá a entender claramente é que Paulo está dizendo que muitos cristãos que têm forma de piedade também fazem parte dessa sociedade caída e degradada. Meus irmãos, que coisa séria é esta? Aqui nós temos um terceiro sinal da apostasia, que está latente, visível nos nossos dias. Nós não podemos ser essa igreja, irmãos. Nós temos que ser a noiva do Cordeiro. Nós temos que ser aquela igreja que ama o Senhor, mesmo tendo poucas forças. Vamos orar ao Senhor para que Ele mude o nosso caráter, para que Ele transforme a nossa vontade na sua vontade, para que a sua palavra entre como uma espada inflamada de 2 gumes e penetre no nosso coração, que arranque tudo que não glorifica o Senhor, tudo que não honra o Senhor, tudo que impede o trabalho do Espírito Santo, tudo que impede a habitação do Espírito, tudo que impede que nós sejamos guiados pelo Espírito, que a sua palavra prevaleça, que ela nos quebrante, que ela venha quebrar a nossa cerviz, para que nós venhamos nos curvar ao Senhor, para que tenhamos uma vida consagrada, porque é na consagração que Deus manifesta o seu poder em nós e por meio de nós. Que a sua palavra faça um trabalho tremendo em minha vida e na tua vida também, nos livrando das garras do mundo, do poder sedutor do mundo, nos ajudando nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, nos nossos filhos. Que essa palavra governe a nossa casa, governe os nossos hábitos, governe as nossas decisões, governe o nosso caminho como lâmpada, como luz. Que a palavra sempre esteja presente na nossa vida, não como letra, mas como vida, como espírito.
É isso, irmãos. Senão, vamos ser engolfados porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós estamos, irmãos, no olho do furacão da apostasia. Não vou ficar aqui dizendo para vocês que estamos vivendo os dias mais felizes da terra. Felizes porque nós estamos próximos da volta do Senhor. Mas são os dias difíceis e trabalhosos. Dias de desânimo. Dias onde as pessoas estão vivendo uma vida espiritual mesclada com o mundo. Então agora, irmãos, nós temos que orar a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua igreja. Aquela visão do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos, que o Espírito Santo venha fazer uma obra tal na nossa vida, que ele venha entrar nos sepulcros onde muitos estão mortos espiritualmente e ressuscitá-los com poder, porque, meus irmãos, nós estamos vendo um momento tão delicado, que talvez muitos cristãos não tenham mais tempo de recuperar sua fé, onde muitos cristãos não terão mais tempo de recuperar aquilo que foi perdido. Então, peço aos irmãos, vão aos pés do Senhor, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, para que Ele venha lhes ajudar através do seu Espírito Santo. Que Deus nos dê, irmãos, uma semana na presença dEle. Que Deus nos dê um tempo de profunda reflexão, lendo esses textos aqui, nós possamos ir aos pés do Senhor, e possamos olhar a que hora nós estamos da noite. A que horas nós estamos da noite? Qual é o momento que nós estamos vivendo na iminência da volta do Senhor? E como está a nossa vida? Será que nós estamos dormindo? Será que nós somos como aquelas virgens nécias? A candeia já está vazia do Espírito Santo? Será que nós não temos reserva do nosso azeite? Nós não podemos perder tempo, irmãos. Paulo diz aos Efésios: remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite melhor o seu tempo. Peço ao Senhor que te dê luz sobre tudo aquilo que tem roubado o tempo, especialmente quando a palavra tempo aqui é colocada, é que nós sejamos bons dispenseiros, administradores do tempo. Muitos estão perdendo o seu tempo, muitos estão perdendo o tempo. Irmãos, espero que você não lembre dessa mensagem no tribunal de Cristo. Não lembre dessa mensagem o dia que você estiver diante do Senhor, que ela não seja o motivo da sua tristeza na eternidade, mas que ela seja talvez hoje, para que você possa ir aos pés do Senhor e se levantar, e naquele dia você poder ouvir a voz do Senhor dizer para você: vinde, meu amado, minha amada, bendita, bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E não, irmãos, que nós não possamos ouvir naquele dia a voz do Senhor dizendo: não vos conheço, não vos conheço. Irmãos, nós precisamos que nesse exato momento o Espírito Santo aumente a tônica dessas palavras, para que nós possamos ver a condição do nosso coração. A vida da igreja não é isso, irmãos. Eu digo para vocês, o que vocês estão vendo na televisão, nos programas de televisão, a vida da igreja não é isso. Isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a realidade celestial. A igreja é o testemunho de Deus na terra. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um negócio. Não se deixe enganar. Vamos preparar as nossas vestes, vamos preparar a nossa vida, para que quando o nosso noivo chegar, nós estejamos prontos. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por tudo mesmo, Senhor. Que nós possamos sair deste lugar, inquietados por esta palavra, refletindo sobre a nossa vida na luz do Senhor. E sonda o nosso coração uma vez mais, Senhor. Sonda a nossa vida e corrige tudo aquilo que está em nós que não te agrada. Tudo aquilo que está em nós, mesmo que seja uma semente, que possa um dia produzir uma grande árvore, que não venha dar fruto, que não venha te glorificar. Senhor, destrói esta semente dentro de nós, porque nós não podemos perder esta hora. Aviva a nossa vida, Senhor,
Aviva-nos com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Transforma-nos pelo trabalho da Tua palavra, Senhor, porque nós estamos necessitando nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.